Nós estamos trazendo hoje aqui Silvia Cristina Cópia Carrilho, mas o nome dela é Silvia Cristina, professora Silvia Cristina, pela Democracia Cristã. O número dela é 27047. Vamos trazê-la com a gente para ver qual a proposta de trabalho dela. E olha, mais uma coisa, são candidatas que eu estou entrevistando esses dias, notáveis, com Rafael Abud, não se esqueça. Venha para cá, Cristina. Vamos falar com você um pouquinho? Boa noite, Cristina. Boa noite, prazer estar com você aqui. Obrigada pelas palavras, acho que vou votar em você, viu? Você seria uma ótima candidata. Olha, você Cristina... Não quer no nosso partido, não? Ah, claro, eu até fui convidada mesmo, mas como eu tenho a TV, eu falo, eu tenho que ficar de todos os lados, né? Ajudar a humanidade. Então, eu prefiro trazer vocês aqui para apresentar propostas de trabalho. Agora mesmo entrevistamos a Carol é uma deficiente física, ela tem uma proposta maravilhosa. Agora, trazendo você. Nós, mulheres, somos mais pensadoras, mais organizadas. Pensamos com o cérebro em muitos ângulos. O homem pensa assim, só uma coisa. Nós de forma racional, né? Racional. Então, acho que precisa mesmo as mulheres na política. Parabéns pela sua inspiração de ser uma das candidatas a vereadora, né? Agora, me fale um pouquinho, Silvia, professora Silvia, né? Você é professora do quê, Silvia? Olha, eu me formei em língua portuguesa, literatura, redação. Eu sou formada em letras, tradutora e intérprete. Tenho 2 especializações, um mestrado em educação e um doutorado em campanha de PET. Olha que maravilha! Então, fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e suas atividades sociais. O que você faz? Você falou um pouquinho da sua trajetória profissional, suas atividades sociais. Fale um pouquinho. Bom, é o seguinte, eu trabalho há muitos anos, eu trabalhei quase 32 anos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu trabalhei em toda a parte de comunicação, portanto, eu sou uma pessoa que me comunico demais, eu falo muito desde pequena, adoro me comunicar, e num determinado momento, eu lecionei uma disciplina chamada Marketing Político, era uma disciplina adorável, e eu discutia muito política com os alunos, e eles ficaram muito envolvidos com os temas que eu dava em sala de aula, tal. Aí um dia eles resolveram perguntar para mim, poxa, professora, você entende tanto de política, escreve bem, está sempre lendo, sempre antenada, né? Eles adoram usar o termo antenada, por que você não se candidata? E eu, há muito tempo, a Democracia Cristã. Eu fui uma dos membros fundadores da Democracia Cristã, eu admiro muito esse partido, é um partido pequeno, mas ele tem uma trajetória e uma vida muito bonita. Enfim, eu comecei a me preocupar com as questões do país. Desde pequena eu sempre fui muito politizada e eu comecei a me interessar um pouco mais por ela, por uma série de temas que envolviam a política. E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi chegar no partido e falar, olha, eu quero trabalhar no partido, eu quero trabalhar com as causas mais importantes desse partido e com alguns problemas que existem na cidade. E, na época, o presidente Emael, ele continua nosso presidente, ele falou, quer saber de uma coisa? Você é uma pessoa super preparada, você vai virar presidente estadual do DC Mulher de São Paulo. E aí eu comecei, paralelamente, a trabalhar com projetos sociais, e eu tenho vários projetos. Eu trabalhei com várias comunidades, mas trabalhar com comunidade não é uma coisa muito fácil, porque muitas vezes você tem que pedir permissão para entrar na comunidade, tá? Porque existem questões, às vezes, de pessoas ligadas a tráfico de droga e eles não querem que você melhore o local. Então, eu acabei me afastando de algumas e, atualmente, eu estou trabalhando numa comunidade chamada Recanto do Verde Sol, que fica na periferia da Zona Leste. Eu trabalho há mais de 20 anos, eu sou protetora animal independente, eu sou apaixonada pelo mundo animal, eu sou maluca por eles, eu tenho resgatado vários animais,
de Que rua, porque por conta maravilha. da pandemia eles estão sendo muito abandonados. E Uhum, nessa comunidade, eles têm milhões de problemas. Tudo que você possa imaginar, eles têm de problema. Eles não têm moradia, muitos dos terrenos são invadidos, alguns pertencem à prefeitura e estão para serem legalizados. As casas são de madeira, as ruas são de terra, muitas vezes eles não têm o que comer, nem eles e nem os animais. Só que uhum. assim, eu entrei procurando ajudar a tudo e a todos, porque não adianta você só cuidar do animal deixando o ser humano de lado. Isso, para mim, eu não concebo essa ideia. Então, o que eu faço? Eu trabalho com os animais e com os moradores de lá, mas eu trabalho também com moradores de rua. Tá? Porque eu não consigo ficar dentro da minha casa e vendo. Aqui mesmo, eu moro perto da Avenida Paulista, nós estamos com muitas pessoas moradores de rua, e eu tenho procurado ajudar o máximo que eu posso. Então, eu tenho vários projetos, várias propostas para amenizar o sofrimento desses animais e dessas pessoas. Olha, Silvia, você falou uma coisa importante, né? Você se volta o seu olhar para os animais, mas não se esquecendo também do dono. Não. E é interessante que a gente vê sempre os homens ou mulheres que estão na rua, sempre eles têm dois, três animais que os acompanham, né? É interessante. Eu falo, por que os animais acompanham esses mendigos se eles não têm comida nem para eles? Que coisinha, é uma companhia para eles, né? Como que você tem visto esse problema dos animais acompanhar os seus donos? Que maravilha, que bonitinho aquilo ali. Sem Olha, comida para os dois. é uma coisa assim, é indescritível. A gente tem até vontade de chorar quando eu tenho acompanhado durante muitos anos isso. Eles têm Uhum, um amor pelo dono e é incrível, porque muitas vezes você até tenta resgatar esse cachorro, mas ele uhum, não quer se desvincular do dono. Ele prefere passar fome com o dono. Eu já peguei casos de cão e do tutor e do cão estarem uhum. comendo na mesma marmita. Eu já peguei Ah, vários casos dele e eles olha não só. largam. Esses moradores de rua, eles têm um amor, ambos se amam. É uma Uhum, coisa de fato maravilhosa, divina. E eles cuidam na maneira do possível, eles conseguem cuidar desses animais. Então, eu tenho, por exemplo, legal. algumas pessoas que eu ajudo, tem até um senhor na Avenida Paulista, um negro muito bonzinho, ele fica ali Uhum. perto das lojas Marisa, muita gente o conhece aqui de perto. Eu levo ração para esse cachorro e às vezes ele está com dois, três, e eu brinco. Eu falo, o senhor não quer me dar esse cachorro? Ele fala, de jeito nenhum, eu não fico sem o meu companheiro, porque ele fala, isso aqui é fiel, nem a minha família é tão fiel quanto a esse cachorrinho que eu tenho, a esses meus cães que eu tenho. Então, eles são, assim, maravilhosos. Uma coisa que eu tenho me preocupado, às vezes esse morador de rua, ele acaba sendo preso. E esse cachorro, ele fica sem saber o que fazer. Nós temos Uhum. procurado lares temporários para eles, para tentar suavizar, amenizar essa situação, mas nem Uhum. sempre a gente consegue. Tem sido bastante difícil nesse aspecto. Nossa, Silvia, olha, já vou votar em você. Que maravilha! Estou Obrigada, ficando, tô ficando encantada com as suas colocações, viu? obrigada, obrigada. Como é bom, né, a gente falar ah, trabalho humanitário sem pensar tanto no dinheiro que você vai ganhar como vereadora, como político, né? O que não acontece hoje em dia. Parabéns. Agora, como você classifica essa campanha 2020 no meio da pandemia? Foi Olha, difícil? olha, uma balbúrdia total, é surreal, porque veja, as pessoas falam: ah, vá para as redes sociais. Agora eu pergunto a você, como é que você consegue fazer uma campanha se Uhum. você abre a sua janela e você vê, por exemplo, uma pessoa do outro lado da rua passando necessidade?
Não dá, é impossível. Eu, pelo menos, não tenho conseguido. Então, durante a pandemia, eu tenho saído, eu fiquei, logo que começou, mais ou menos março, abril, eu fiquei mais ou menos em casa. Eu procurei me resguardar, mas eu continuei fazendo as minhas obras sociais. Só que eu Uhum. vi que não dava, muita gente acabou ficando em casa. Então, eu comecei aqui, até pelo próprio prédio, ajudando os meus vizinhos, porque Sei. o meu prédio tem muita gente idosa. Então, eu fazia supermercado para eles, eu, às vezes, tinha que pagar uma conta, porque eles não tinham aplicativo. Eu saía, eu distribuí lanches, marmitas, ração. Só que, assim, eu percebi que durante a pandemia, o número de abandonados, tanto como humanos como os pets, foi crescendo assustadoramente. Teve Uhum. dias, por exemplo, que eu levava lanches e eu tinha que escolher para quem dar os lanches, porque o número de lanches que eu tinha levado não era o suficiente. A Uhum. pandemia, ela veio para nos ensinar uma série de coisas, inclusive para que nós sejamos mais humildes, que a gente procure o próximo, que ajude o próximo, mas uma coisa eu cheguei à conclusão, de que quem era bom ficou melhor, e de quem era ruim piorou muito. Não está fácil fazer campanha nessa pandemia, não está mesmo, porque, como Uhum. falei, quem consegue trabalhar bem com as redes sociais, fica bem. Eu tenho muita dificuldade, então eu estou tendo a ajuda de muitos amigos ligados a essa parte de tecnologia. Mas a Uhum. pandemia deveria ter feito com que nós pudéssemos refletir em uma série de coisas, inclusive na questão política, mas eu acho que isso não está acontecendo. Está bem complicado, viu, Darcy? Muito complicado, não está É, fácil, não. é visto os desvios de dinheiro, né, que foi Sem assim dúvida. atribuído para ajudar, para fazer essa ajuda de hospitais e essas verbas todas desviadas, gente. Eu acho que Completamente. isso aí foi o maior, o maior episódio para você desacreditar mesmo de certos políticos. Foi um episódio assim que machucou fundo para quem estava do lado de fora olhando isso aí. Olha, não tem perdão, Silvia, não tem Não, perdão. não, não tem. Nós precisamos mudar mesmo a política e que nossas internautas, telespectadores, eleitores, tomem consciência, guarde bem os nomes de quem fez essa malandragem, que teve Sem a dúvida. coragem desse desvio de verbas que era para ajudar hospitais, que era para ajudar o pobre, que era para ajudar os necessitados, acabou embolsando esse dinheiro. Isso é ridículo. Não, Então, Darcy, é criminoso, é criminoso. Uma pessoa dessas, ela teria que ficar na cadeia, assim, uns 100 anos, porque perpétua, né? foram muitas barbaridades, e eu Muito. presenciei algumas delas. Então, Uhum. isso é inadmissível. Infelizmente, eu tenho pedido muito para as pessoas, para que elas reflitam, para que elas pensem, que elas votem em pessoas novas. Para você ter uma ideia, na Câmara Municipal, em questão de 20 anos, eles puseram mais ou menos à baila 4.500 projetos. Desses 4.500, em torno de mais de 2.000, eles se propuseram a mudar nome de rua. Nós precisando de uma série de coisas e eles preocupados em mudar nome de rua. Eu fiz um Olha. levantamento dos 55 vereadores e o que eles fazem na cidade de São Paulo. A maioria não faz nada, só se preocupa em mudar nome de rua, se preocupa em arrumar verba para festinha de quermesse, de paróquia, Uhum. e muitos, eles gastam uma verba completamente desnecessária. Veja, existe uma verba, por exemplo, para correio, né, que é embutido no salário do vereador. Para que você precisa de verba de correio? Aí eu perguntei para alguns vereadores, eles simplesmente me disseram que eles usam, por exemplo, para mandar feliz aniversário. Peraí, hoje a gente está É. falando em rede social, por que não manda para a rede social? Será que é mais importante eu estar desejando feliz aniversário para o contribuinte ou estar investindo naquele contribuinte, na parte de educação e cultura? Por exemplo, faltam muitas coisas em São Paulo. A tecnologia é tão rápida, né? Manda
através de internet, a tecnologia é rápida hoje, chega no Mas não instante. tenha dúvidas. E, inclusive, conversei, não, eu Meu uso a verba Deus! todo mês, eles têm uma verba absurda Ah, de correio. Eu falei, puxa, mas o senhor já pensou em usar alguma coisa? Não, eu uso para o correio. Então, eu estive em algumas reuniões da Câmara Municipal, é simplesmente abominável, é imoral tudo que eles fazem ali. Então, uhum. eu tenho algumas propostas, né? Eu, inclusive, gostaria de comentar. Eu É. proponho, por exemplo, a questão da educação, que é fundamental. A Uhum. educação é a chave de tudo para um país, para tudo. Então, a gente tem que Exatamente. aprender o povo, você tem que ter campanhas educativas 24 horas para que essa pessoa não jogue lixo na rua, para que ela respeite o próximo. Então, são coisas básicas para que ela não piche a casa do outro, que ela não piche um patrimônio público. Vamos começar por essas campanhas educativas. Eu outro dia Uhum. peguei uma mãe, eu não aguentei, porque eu fico louca da vida de ver tanta coisa errada, um menino que vira para a mãe na rua e pergunta para a mãe onde ele deveria jogar aquele papel de bala. A mãe Uhum. responde que ele podia jogar na rua. Eu interpelei aquela mãe, eu fiquei indignada, eu falei, como que a senhora ensina o seu filho a jogar papel na rua? Aí ela Olha, ficou muito brava comigo. Eu falei, como? A senhora tem que ensinar o seu filho a ser um cidadão de bem, a ter educação. Depois aquilo entope o bueiro e aí ninguém sabe por que a gente tem essas enchentes horrorosas. Então, eu penso, por exemplo, em creche 24 horas. Eu conversei com várias pessoas, muitas mães não têm onde colocar os seus filhos, que trabalham à noite, muitas mães e pais, portanto, isso. precisamos de creche 24 horas, creche para idosos. Uhum. Eu tenho, por exemplo, propostas para as comunidades que eu ajudo, de horta comunitária, de, por exemplo, construir casas populares, não fazer projeto do tipo Minha Casa Minha Vida, que são Uhum. caríssimos. Eu tenho, Sim. por exemplo, alunos meus do Mackenzie, que eles Uhum. constroem casas com material reciclável, fica barato, você pode envolver toda a comunidade, você pode usar Uhum. o material de pessoas que têm material de construção naquela comunidade. Quer Sei, dizer, sei. você vai cercando uma série de coisas. Eu Uhum. tenho uma coisa interessante, tem esse guia prático eu não Hum. sei se você conhece, de plantas alimentícias não convencionais. É Uhum. um guia muito interessante que ele pode ensinar as pessoas a comerem plantas. E eu tenho Nossa. comido muitas dessas plantas que são deliciosas e que muitas Uhum. vezes a gente não conhece. Veja, esse projeto já existe, mas ele não é divulgado. Por que não fazermos hortas comunitárias? Eu tenho essa proposta de fazer hortas comunitárias dentro das comunidades, é, uh, enfim, criar cooperativas para que você consiga mais empregos para aquela população. Tem uma série de Mara... coisas. E, sem dúvida, Maravilhoso. obrigada, as campanhas que eu Uhum. faço para PET, né, para a questão Uhum. de castração, de maus tratos, nós estamos vendo uma série de absurdos que estão acontecendo, né, por aí. Uhum. E a gente É. só consegue vendo isso quando a gente começa a andar, porque não adianta ficar dentro de Dentro casa, de casa você não vê nada. não Claro. vê nada, né? Não vê. Sabe que uma coisa que eu descobri durante a pandemia, que eu fiquei Uhum. assim, que eu fiquei chocada, até eu conversei com o Rafael Abud, que é um grande amigo meu, né? Tem me Uhum. ajudado muito. Nós estávamos comentando, dentro das feiras livres, por que não colocarmos banheiros públicos nas feiras livres? Exatamente. As pessoas, muitas pessoas têm caído enquanto estão fazendo feira, porque tem muito buraco na calçada, tem aquelas tartarugas que atrapalham. São coisas, às vezes, que não requer tanta verba, mas que são importantes. Porque o que Uhum. acontece? Muita gente cai, muita gente se machuca, vai ser obrigada a ir para o hospital, acaba gastando dinheiro público. Então, se você consegue prevenir uma série de coisas, enfim, você consegue ter uma sociedade melhor, né? Uma redução de gastos, né? Uma redução de Sem gastos também, dúvida, com sem certeza. dúvida. Uhum. Ora, parabéns, Silvia. Estou gostando muito dos seus projetos. Tomara que Obrigada. você seja eleita e pelo menos 70% você consiga realizar dentro desse mundo político tão sujo, tão desanimador, tão perverso. E eu digo isso nas redes sociais,
eu grito mesmo, sabe? Eu dou meu grito de alerta. Eu tenho mídia. Fala, mas você é da mídia, você não pode dar opinião política. Eu falei, como não posso? Eu posso Deve. sim, eu devo. Eu falo, eu grito que não estou contente, porque o mundo tem que fazer isso. A sociedade tem que gritar, estamos cansados e nós temos Muito. mesmo que falar o que nós estamos sendo assim, nós estamos oprimidos diante de uma sociedade política corrupta. Não podemos continuar assim. Tem que ser como você, botar a boca no trombone e mudar a situação. Parabéns para você com suas propostas. Obrigada. A minha mãe sempre fala para mim, ela fala, eu tenho medo por você. Mas eu digo, tem uma frase do Luther King, Martin Luther King, que ele fala que o que o preocupa é exatamente o silêncio das pessoas. Eu acho É, que nós não podemos nos calar diante disso, porque nós já sofremos demais com tanta injustiça nesse país. Nós estamos certamente. vivendo nós estamos vivendo uma sociedade acometida por uma inversão de valores sem precedente. Então, aqui, Uhum. hoje em dia, o que é errado é certo, o que é certo é errado. Você vive com medo muitas vezes. Então, veja, nós estamos acuados dentro de casa enquanto a violência está correndo solta por aí. Eu nunca sofri tanto golpe pela internet durante essa época da pandemia. E o que Uhum. eu fiz? Eu denuncio, eu digo que eu passei vários dias dessa pandemia, além de passear, né, entre aspas, Uhum. pela cidade para ver o que está acontecendo, eu fui obrigada a ir para o quarto DP. Por quê? Porque sofri uma série de golpes, golpes terríveis, né, de tirar Nossa, dinheiro da sua compra. Olha, foram coisas assim que não dá nossa. nem para contar. Só que o que eu fiz? Eu denunciei, nós conseguimos desbaratar uma série Uhum. de quadrilhas realmente. Então, Aí. as pessoas falam, ah, mas você é louca, você faz isso. Todo mundo, na época que eu fiz isso, todo mundo me criticou, eles sabem onde você mora. Eu falo, É, olha, exatamente. mas eu tô cansada, Darcy, de ver tanta coisa errada. Uhum. Não adianta você só criticar, você tem que colocar a mão na massa. Você tem que brigar Exatamente. por um país mais justo. Com Então, eu peço certeza. sempre, por favor, votem em pessoas novas, tá? Porque É, não dá mais os que estão aí. A nossa justiça anda extremamente injusta. É tudo exatamente. criado, tudo é uma injustiça muito grande. Não dá mais para a gente conviver com isso, não é verdade? Está certíssima. E vamos aí botar a boca no trombone mesmo e mudar essa situação. Falar, eu tenho nojo, está fedendo peixe esses políticos antigos, temos que tirar isso daí, mudar. Agora, Silvia, nós estamos assim, quase que no final da nossa entrevista, gostei demais das suas colocações. Eu acho que é uma Muito obrigada. oportunidade que eu estou dando para você, não só para você, para mim, nossos internautas e telespectadores, para o que é uma proposta de trabalho consciente e arrasadora, certo? Que todo mundo tem que falar, não, isso eu queria para o meu Brasil, para o nosso país. Já que nós estamos quase no fim, quais os principais problemas da cidade de São Paulo e da população? Quais suas propostas para solucionar? Eu sei que você falou uma série de coisas que você quer fazer. Tem algumas considerações a mais que você gostaria de falar sobre essas propostas? Olha, eu acho que primeiro um dos maiores problemas da cidade de São Paulo é o nosso político, é o nosso vereador. Nós temos problemas em transporte público. Aí, o que acontece? A prefeitura, por exemplo, ela incentiva a você andar de bicicleta, só que ela não educa as pessoas nem para andarem de bicicleta e nem os motoristas a respeitarem os ciclistas. O transporte público precisa ser revisto, tá? A educação precisa ser revista. Eu acho que um professor da rede municipal, aliás, não só da rede municipal, ele tem que ganhar no mínimo 5.000 reais. Nós precisamos, Exatamente. é o mínimo, é o mínimo. Como que um Eu, político ganha uma fortuna por mês e um professor 5.000 reais, né? é estrutura. É, nós precisamos criar empregos nessa cidade, por isso que eu proponho cursos de empreendedorismo,
tá? Eu tenho essa proposta dentro das comunidades, das comunidades às quais eu ajudo, né? Você dá cursos de empreendedorismo, porque eu sou contra dar eu acho que a pessoa, eu sou contra dar o peixe, eu acho que a pessoa tem que aprender a pescar. Não pode, as coisas não podem vir de mão beijada, mas Concordo. o município, ele tem que dar estrutura para que você consiga fazer uma coisa boa para a população. A saúde está péssima. E olha, Uhum. se vem falar para mim não tem verba, tem verba sim. É só as pessoas pararem de roubar que vai sobrar Uhum. muita verba para todo mundo, tá certo? Ex- tá Tem certo. milhões de problemas, tem muitos, 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 muitos problemas. A maioria eu já falei aí para você, tá Então, certo? você tá certa, porque você acredita, eu sou também professora. Eu fui Ah, do Paraná, mas eu lecionei muitos anos para segundo grau, não para primário, mas eu fui, olha, eu trabalhei muito em departamentos de trabalho, de eventos, para a nossa sociedade, coisas que eu fiz. Aí, nossa, eu trabalhei demais. Faculdades, uma atrás da outra, a gente fazia para elevar o nível para ganhar mais. Quanto é. mais títulos você tinha, diziam que ganhavam mais. E aí você ia fazendo mais e mais faculdades. Hoje o salário está desse tamanho. E Desse os tamanho. projetos, como você disse aí, nós fazíamos projetos, cada 6 meses parávamos para fazer projetos. Os projetos que a gente fazia de mudança, de transformação da educação, eram maravilhosos. E os projetos nunca foram Lindo. aprovados. Aliás, não, eram projetos para eles desviarem dinheiro, entendeu? Exatamente, exatamente. Porque tinha que ter projeto para eles encaixarem num desvio de dinheiro. Então a gente sentava, fazia os projetos e nada acontecia. A Eu educação continuava a mesma. posso Era. acrescentar só uma coisinha que eu esqueci? Eu, né, durante essa pandemia, eu e alguns amigos, nós criamos a ABEDUC, inclusive o Rafael Abud está envolvido nisso, que é a Uhum, Associação Brasileira de Educação. É uma plataforma online que cabe em uhum, 40 alunos. Nós estamos promovendo cursos para esses alunos. Mas quem dará uhum, esses cursos? Professores altamente qualificados e que foram mandados embora por grandes faculdades da forma mais torpe e cruel possível, tá? Então, nós uhum. estamos aproveitando esses professores desempregados para entrar na nossa academia, para poder passar tudo que eles sabem para esses alunos que tanto precisam. Olha que maravilha! Parabéns, Bacana, Silvia, né? parabéns, Muito parabéns obrigada, mesmo. Olha, eu quero desejar sucesso para você. Fala o muito número de obrigada. novo aí, o seu número, o seu Ó, partido para os nossos internautas e telespectadores, para que eles guardem bem. Vote na Silvia. Então, vamos isso, lá. na professora Silvia Cristina, vote Professora, é, 27047, professora Silvia Cristina, vote 27047. Eu sou da Democracia Cristã. Esse aqui dá para enxergar? dá para enxergar. http professora Silvia 27047.com.br. E aí eu tenho também no facebook.com/silvia.copiamartins e no Uhum. Instagram eu tenho esse aqui, instagram.com/silvia.copiamartins. Tá bom? Olha aí, maravilha. Muito, muito, muito bom. Parabéns. Olha, gostei de você. Vamos ver se você pode se integrar nos meus projetos também. A TV Mas Tudo não tem tenha dúvida. projetos maravilhoso. Tem o projeto da mulher, que nós já estamos na 8ª edição, com muito sucesso. Esse ano ele não foi realizado por causa da pandemia. Nós estamos Ah, com um projeto cultural, musical, que já está na 8ª edição também. Nós temos vários projetos que a gente desenvolve junto à TV Tudo. Você precisa, no momento dos nossos projetos, abraçar essa causa, porque eu já levei. Nós temos assim, a gente discute mais de 3 meses os problemas das mulheres, desde feminicídio, sabe, até todos nossa. os problemas que elas têm, 3, 4 meses. Aí a culminância desse projeto é um desfile. Nesse desfile a gente já levou até essas que puxam um carrinho na rua de Ah, papelão. que Tornou-se uma estrela bacana! maravilhosa.
São projetos Eu sou lindos. presidente estadual do DC Mulher São Paulo e da Causa Animal e Moradores de Rua. Eu estou dentro nos seus projetos, pode ter Então, certeza. vamos sim, gostei de você, gostei dos seus Muito projetos, obrigada. parabéns. E eu desejo de coração que Deus te abençoe nessas Muito eleições obrigada. e que você seja mesmo eleita para fazer a mudança. Assim tivesse uns 20, 30 candidatos igual você, que já ia fazer bastante a diferença, mas você sozinha, agregando sua turma, vai fazer a diferença. Parabéns, um beijo no seu coração. Muito obrigada Obrigada. por você ter me convidado. Muito obrigada mesmo, viu, pela oportunidade. Um Obrigada eu beijo. pela presença. Beijão, tá? Beijo, querida. Boa noite. Tá. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.